Graça e paz, líder de célula, seja bem-vindo a mais um estudo semanal. E hoje nós vamos falar sobre o tema de Pentecostes, a partir da pregação que o Doug Stringer fez no último domingo à noite. E o estudo dessa vez ele está um pouco diferente do comum, por quê? Ao conversar com o próprio Doug, ele sugeriu que fizéssemos pequenas pílulas das 5 ênfases da Igreja de Atos dentro da célula. Você vai ler o texto de Atos, capítulo 2, para você ter uma noção do contexto macro, né? Nós temos aqui outros textos de Atos, você pode ver Atos 1, 6 a 8, Atos 6, 2 e 3, Atos 8, esses versículos você pode ler também. Mas o capítulo 2 de Atos é interessante que você leia por completo, para que você tenha ali uma visão, um panorama geral do contexto que nós estamos falando aqui, que é Pentecostes. E aí, ao ler, você vai conseguir compreender um pouco mais do que nós vamos falar. Basicamente, nós vamos passear por 5 características, ou 5 ênfases, igual o próprio autor colocou aqui, né, da Igreja de Atos. O intuito, então, é você pegar estas 5 características e aplicá-las ao dia de hoje, a vida da célula, a sua vida, a vida dos irmãos que estão participando da célula. Então o estudo vai ser bem rápido aqui, mas eu precisava dar esse contexto para você entender como você precisa aplicar o estudo nessa semana. A primeira característica, né, que nós vemos aqui é que a Igreja de Atos ela era separada. Separada aqui traz a ideia, irmãos, daquela questão da santificação, é santa, é separada, é consagrada ao Senhor. Existe um propósito específico, ou seja, ser separado, igual está escrito aqui, não significa um isolamento, mas tem um propósito, que é o testemunhar. É separado para a glória de Deus. Esse é o intuito desta separação que há, não só na vida da Igreja de Atos, mas também deve haver na nossa vida hoje. Aqui é a pergunta para discussão. O que significa na prática ser separado por Deus no meio da sociedade em que vivemos hoje? E como podemos manter o foco nessa missão? Então, quando nós paramos para pensar nessa pergunta, na prática, ser separado por Deus no meio da sociedade que vivemos hoje pode significar algumas coisas, como, por exemplo, eu não estou vivendo de acordo com as diretrizes do mundo. Eu vivo de acordo com as diretrizes de Deus. Então, eu já estou tendo uma vida, nesse aspecto, separada, guardada. Ou então, eu vivo para testemunhar a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, as minhas atitudes seguem este propósito maior. Então, eu também tenho uma vida separada, guardada. A ideia é mais ou menos essa, né? Então, como nós podemos manter o foco nessa missão? A minha dica aqui é, a dica, vamos dizer assim, básica da Bíblia é mantenha os seus olhos em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi o exemplo máximo de uma vida separada, consagrada ao Senhor, dedicada ao avanço do reino de Deus. Característica de número 2, a Igreja de Atos era santificada, é quase que uma continuação da primeira, correto? E aqui ele fala o seguinte, pergunta para discussão, como que o Espírito Santo tem moldado sua vida pessoalmente? E como isso reflete na vida da comunidade cristã a qual você pertence? Então, se antes nós estamos falando sobre estar separados ali, consagrados também, tem essa ideia dos santos também, né? Agora, essa santidade aqui no ponto 2 traz a ideia de uma santidade moral e relacional, né? Então, uma vida, vamos dizer assim, realmente dedicada ao Senhor e que vive moldado de acordo com a sua gloriosa vontade. Então, como que o Espírito Santo tem moldado a sua vida pessoalmente? Uma sugestão aqui, líder, é o texto de Romanos 8,13, onde a Bíblia fala que se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. Então você pode falar, olha, o Espírito Santo tem moldado a minha vida a partir do momento em que ele manifesta em mim esse poder da graça que me conduz, que me impele a caminhar em direção àquilo que é agradável aos olhos do Senhor, promovendo então esse moldar, esta santificação, né? Então você age proativamente, o Espírito Santo te capacita nesse desenvolver da salvação. E como que o sacrifício... já pulei para o próximo. Vamos voltar. E como isso reflete na vida da comunidade cristã a qual você pertence. Aqui é muito interessante, dá para abrir muitas hipóteses, né? A ideia é que a santidade que nós vivemos, ela também acaba afetando os que estão ao nosso redor.
Da mesma forma que as más companhias corrompem os bons costumes, uma vida santificada diante do Senhor, de uma pessoa que está firmada em Cristo, também é influência para o bem daqueles que estão ao seu derredor. Característica de número 3, a igreja de Atos era sacrificial, ou seja, eles tinham que viver sacrificialmente, abriam mão de conforto, segurança e até mesmo reputação. Envolve uma entrega, irmãos. É igual o que Jesus Cristo fez. Ele renunciou o status, ele renunciou o ser igual a Deus, ele renunciou tantas coisas por amor. E a pergunta é, qual foi a última vez que você se sacrificou por alguém ou por algo do reino? Como o sacrifício pode se tornar um estilo de vida e não apenas um ato pontual? E aqui é interessante porque esta pergunta se aplica não apenas ao âmbito, vamos dizer assim, religioso da nossa vida, mas se aplica também a, por exemplo, a vida familiar. Essa questão de viver sacrificialmente para servir a nossa família. Isso tudo já pode se aplicar aqui também. Essa questão de viver sacrificialmente em prol de uma célula, porque querendo ou não, o líder, quando ele está se preparando para uma célula, está abrindo a sua casa, preparando aquele ambiente, você está renunciando coisas. Então, qual que foi a última vez que você se sacrificou por alguém ou por algo do reino? Você pode pontuar alguns exemplos assim. E o sacrifício ele pode se tornar um estilo de vida como? Volto novamente, quando nós olhamos para Jesus e para grandes homens e mulheres de Deus que nós temos nas Escrituras, que deixam muito claro que uma vida sacrificial gera frutos de vida em abundância. É um exemplo que você pode dar na sua célula. Número 4, a igreja de Atos era servidora. Então eles cuidavam uns dos outros com zelo, é aquela ideia do ministério, do servir, um servir amoroso, intencional. Pergunta, existe alguém na sua comunidade que precisa de algo que você pode oferecer hoje? E aqui você pode trabalhar essa ideia. Será que tem alguém na célula que precisa de algo? Será que nós como célula podemos abençoar essa pessoa? Será que nós como célula temos abençoado, por exemplo, as famílias que precisam de alimento lá no Quilo do Amor? Ou será que nós vemos uma necessidade, alguém da igreja que você conhece precisa de uma visita num hospital, precisa de uma oportunidade de emprego? São inúmeras as possibilidades nas quais nós podemos servir uns aos outros. E aqui, como podemos cultivar uma cultura de serviço constante? Novamente, sempre se lembrando de que o próprio Deus se humilhou, se esvaziou e nos serviu. O próprio Cristo lavou os pés dos seus discípulos, homens que não eram dignos disso, mas que foram servidos pelo próprio Mestre. E Jesus fala naquele texto, para que eles olhem esse exemplo, para que eles observem aquilo que ele está realizando e façam o mesmo. Número 5, e a última característica que nós temos aqui. A igreja de Atos era enviadora. Então a ideia é que eles receberam uma missão e que agora eles capacitavam outras pessoas, através de um discipulado. E essas pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, eram agora enviados para realizar essa missão de levar o evangelho, de serem testemunhas, de amar pessoas, pastorear pessoas, servir pessoas, cuidar de pessoas. Esta é a ideia. E, inclusive, é uma visão que é amplamente disseminada aqui na Igreja Central. Pergunta para discussão. Você está sendo preparado para ser enviado ou está preparando outros para isso? Essa é boa de você colocar na célula. Porque você pode ali apontar, esse cara aqui é meu líder em treinamento. Nós estamos preparando ele para enviá-lo a uma missão de cuidar de pessoas. Nós precisamos orar por ele. Faz uma oração lá pelo seu líder em treinamento. Nós precisamos abençoar a vida dele. Tem irmãos aqui que vão acompanhá-lo. Nós precisamos sair aqui nessa multiplicação cheios de vigor, de energia, prontos para servir junto com o líder em treinamento. Você pode aproveitar esse momento para isso. Você pode também falar, às vezes você é um líder que acabou de começar uma célula, você pode falar, olha, eu fui preparado e fui enviado, e eu ainda estou aprendendo, e eu ainda estou sendo preparado mesmo depois já do envio, eu continuo aprendendo e sendo discipulado. Então são muitos exemplos que você pode dar aí, né? E o que podemos fazer para que a nossa fé seja multiplicadora e não apenas acumuladora? Para mim essa é uma das melhores perguntas do estudo como um todo, porque é uma pergunta que vai bem de encontro ao nosso coração e às situações que nós temos vivido na igreja atualmente. E aqui igreja, eu digo a igreja de Cristo como um todo. Ultimamente, infelizmente, muitos vão à igreja apenas para receber. Eu quero sentar aqui no banco e receber. Não.
A nossa fé precisa ser uma fé multiplicadora. Eu quero receber, sim, para ser equipado, capacitado e ser enviado. E ao ser enviado, capacitar a outros para que eles também sejam enviados. A ideia de uma fé multiplicadora é uma fé que compreende o seu real propósito e que age com excelência para a manifestação do reino de Deus aqui na Terra. Esta é a ideia, irmãos. E eu espero que você aproveite bem essa pergunta para dar aquela injeção de encorajamento em todos que estão ali na sua célula. A conclusão aqui fala, né? A igreja de Atos era viva, dinâmica, centrada em Cristo, e que o Espírito Santo nos conduza a sermos uma igreja separada, santificada, sacrificial, servidora e enviadora. Assim como eles impactaram o mundo, também nós podemos fazer isso, começando pelo nosso grupo, nossa igreja e nosso bairro. Essa é a mensagem, irmãos. O meu desejo é que esta mensagem de Pentecostes venha num momento apropriado para a sua célula, para que seja realmente essa injeção de encorajamento, essa injeção de energia, e que o Espírito Santo de Deus esteja ali na sua casa, naquela hora, onde você se reúne, às vezes no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, que o Espírito Santo de Deus venha de uma forma sobrenatural, realmente reavivando, reacendendo o coração de cada um de nós. Que Deus te abençoe profundamente e que você seja realmente instrumento poderoso nas mãos do Senhor e que a sua célula nessa semana seja algo sobrenatural para a honra e glória de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, valeu!